A gente já falou aqui que uma vacina leva normalmente de 10 a 15 anos para ser desenvolvida. Mas que por conta dessa pandemia, os cientistas estão tentando encurtar esse período para 1 ou 2 anos. Tem várias estratégias para isso. Acelerar os testes, começar a construir a fábrica da vacina antes mesmo da fórmula estar pronta e principalmente testar ao mesmo tempo vários tipos de vacina. Nesse momento tem mais de 100 pesquisas acontecendo ao redor do mundo. É uma corrida em busca da vacina ideal. É uma corrida no sentido de que todo mundo está atrás dessa vacina, mas a gente não está competindo. Os resultados obtidos em todo o mundo, em questão acerca desse vírus e dessa doença, eles são rapidamente compartilhados. Então é uma troca de informações muito intensa entre os pesquisadores do mundo inteiro. Então o que é descoberto em algum lugar é rapidamente absorvido e aproveitado por outro grupo. A vacina tem a função de armar a defesa do nosso corpo antes que o vírus chegue. É como se ela avisasse: olha, esse cara aqui é perigoso, hein? Não deixa ele entrar e se multiplicar lá dentro. Para isso, ela tem que apresentar alguma parte desse vírus para as nossas células de defesa. Pode ser o próprio vírus inativado, como se ele estivesse morto, ou alguma parte dele. O material genético que tem lá dentro, essa casquinha do lado de fora, ou ainda alguma proteína dessa superfície. Que parte utilizar é justamente o que os cientistas ainda não sabem. Para o Dr. Célio Silva, professor de imunologia da USP, a receita ideal pode ser uma combinação de ingredientes. A gente acha que se a gente pegasse só uma proteína S, por exemplo, a spike protein, a gente não conseguiria fazer uma vacina adequada para estimular todo o sistema imunológico que nós pensamos que é essencial para o controle da doença. Então, por isso é que nós fomos atrás desses vários componentes e aí fizemos uma proteína de fusão, juntando todos esses componentes em uma proteína só. Essa fórmula foi desenvolvida pelo laboratório Farmacor, em Ribeirão Preto, e enviada para uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos. Lá ela vai ser acoplada num sistema carreador, ou seja, uma molécula capaz de transportar a proteína pelo corpo. Poderíamos dizer que é o mensageiro que vai apresentar o coronavírus às células de defesa. Tem várias etapas ainda. Tem essa prova de conceito que nós vamos fazer, depois produzir o lote piloto para o teste clínico. Esse teste clínico inicial vai ser feito aqui no Brasil. Então eu acho que dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, a 2 anos, essa vacina já poderia estar aí sendo testada e estaria no mercado já. 1 ano e meio não é tempo demais diante dessa pandemia? Se nesse período for descoberta uma outra vacina, o que acontece com a sua pesquisa e com todas as outras? Eu acho que uma única vacina de todas essas que estão sendo desenvolvidas não vai ser suficiente para 2 coisas. Ela pode não ser totalmente efetiva e pode também não ter a capacidade de produção para nível global. Tem algumas vacinas que estão em andamento, por exemplo, que usam DNA e RNA viral. Elas têm uma base teórica de ser muito segura, mas até hoje não tem nenhuma vacina licenciada para nada que se baseie nesse tipo de estratégia. Então, tem muitas coisas que ainda vão ter que ser testadas. Essas vacinas que estão sendo testadas no Brasil, inclusive a nossa estratégia, é para o plano B. Se essas que estão na frente não funcionarem ou funcionarem só mais ou menos, aí nós já temos um estudo avançado para ver qual que tem mais chance de funcionar no caso da primeira não dar certo. O chefe do Departamento de Epidemiologia da Universidade de Harvard disse que 70% da população mundial vão ter contato com o coronavírus no prazo de 1 ano. E que os principais transmissores são as pessoas sem sintomas, aquelas que acham que não tem nada e continuam espalhando o vírus por aí. Esse gráfico, feito por um pesquisador da Universidade de Paris, com base em estudos de instituições renomadas, mostra que 30% dos contaminados não têm nenhum sintoma, mas transmitem o vírus durante 14 dias. Os 55% das pessoas que têm sintomas leves transmitem por 21 dias. Os 10% com sintomas graves
e os 5% com sintomas críticos transmitem o coronavírus por mais de 25 dias. Esse estudo traz uma outra informação importante. Há fortes indícios que 4 dias depois de terem contato com o vírus, as pessoas sem sintomas ficam imunes. Essa proteção demora um pouco mais para pessoas que tiveram sintomas leves e graves. Mas, ao que tudo indica, quem teve Covid uma vez não terá de novo. Elas desenvolvem anticorpos neutralizantes específicos para esse vírus. A taxa de mutação desse vírus não é alta, então não é um vírus que fica mudando muito, como o vírus do HIV, por exemplo, que muda bastante, o que dificulta você montar uma resposta. Então a gente tem essa perspectiva de que os indivíduos sim fiquem imunes, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para ter essa certeza. Douglas foi uma das primeiras pessoas em Ribeirão Preto a testar positivo para o coronavírus. Ele é médico e acredita que pegou o vírus no trabalho. Mesmo sendo um possível imunizado, mantém os cuidados de prevenção. Você pode funcionar como um objeto transmitindo, né? Então você pode funcionar como um fômite, que a gente chama. Então, se eu pegar a mão em um local contaminado e cumprimentar outra pessoa, por exemplo, isso pode contaminar outra pessoa. Então, esses cuidados ainda a gente tem que ter, mesmo teoricamente já estando imunizado. Para a professora Clarice Arnes, virologista da Unicamp, a imunização natural deve ser um dos principais freios da pandemia até a chegada da vacina. Em geral, os vírus respiratórios têm essa trajetória. Ela vai atenuando com o passar do tempo. O que é passar do tempo? É passando de humano para humano, ele vai se replicando, vai se multiplicando e vai atenuando. Essa é a tendência, essa sempre foi a trajetória dos vírus respiratórios. Agora, se isso vai acontecer com ele, eu quero crer que sim. A doutora Clarice também aposta na descoberta de um tratamento para a Covid-19, para que as pessoas não fiquem em estado tão grave ou morram. Ela acredita que o remédio deve chegar antes da vacina, porque pode ser um que já esteja no mercado, já tenha passado pelos testes de segurança. Eu acho mais promissor a gente investigar mais os antivirais, porque vacina, além de ser demorada, ela também tem um custo bastante alto. Não quer dizer que medicamento não tenha, mas no momento que você tem a fração ou então a substância ativa, fazer um medicamento, fazer isso chegar, a tecnologia já está aí, não é tão difícil. Eu acho que um medicamento não vai resolver, vai ter que ser 2 ou 3. E é essa combinação que ainda está faltando mais estudos. A declaração foi de um dos mais respeitados cientistas do mundo. Não conte com uma vacina para salvar sua vida, disse William Haseltine. A declaração repercutiu no mundo inteiro. Professor da Faculdade de Medicina de Harvard e autor de projetos inovadores sobre doenças infecciosas, ele vai falar com a gente agora, direto de Nova York. Por que não devemos contar com uma vacina para o coronavírus? Eu disse que não sabemos se ou quando teremos uma vacina contra o coronavírus. E o motivo são as dificuldades que você tem no desenvolvimento de qualquer vacina, inclusive do coronavírus no curto prazo. Há evidências de que as candidatas às vacinas estão sendo usadas atualmente para gerar anticorpos nos animais. Isso não é de surpreender. A pergunta é, elas serão protetoras? Elas serão totalmente protetoras? E elas serão seguras? E há uma outra questão. Elas protegerão as pessoas que mais precisam delas? E elas vão proteger contra vírus que entram pela via nasal? Essas são questões sérias e permanecem sem resposta no momento. Devemos contar então com a imunização natural das pessoas depois de ficarem doentes? Não existe imunização natural para esse vírus. Esqueça, nem pense nisso. Sendo esse vírus como o vírus do resfriado, um tipo particular de vírus do resfriado, eles têm um monte de truques na manga.
Um truque em particular é que eles infectam, você faz uma resposta imune por um tempo e no próximo ano o mesmo vírus volta e infecta de novo. Isso tem acontecido nos últimos 50 anos para 4 coronavírus diferentes. Por que esse deveria ser diferente? Esses vírus aprenderam um truque. Eles enganam o nosso corpo para obter uma resposta imune temporária. Nós já falamos aqui sobre a tentativa de acelerar os testes em humanos para que a vacina chegue mais rápido à população. Mas muitos cientistas são contra essa aceleração por causa dos riscos, inclusive o Dr. Hazeltine. Quais riscos? Vacina é diferente de remédio. Se você fica doente e está prestes a morrer, está disposto a correr os riscos do medicamento, certo? Ou você fica doente, ou melhora. E tem alguns efeitos colaterais. Mas vacina é muito diferente. Vacina você dá para pessoas saudáveis. Você está mexendo com o sistema imunológico e isso acaba sendo mais perigoso do que muitos remédios. Tem outros problemas. As vacinas não funcionam bem em todas as pessoas. Seu sistema imunológico envelhece e, assim como o seu cérebro, não consegue se lembrar de tudo. Não conte com uma vacina para salvá-lo. Não temos em nossas mãos. Não sabemos se teremos em nossas mãos. E se tivermos em nossas mãos, não sabemos se irá proteger as pessoas mais velhas. E não sabemos se isso será parcial ou totalmente eficaz. When and how? Quando e como nós vamos acabar com a pandemia se não temos vacina, remédio e nem testes suficientes? E aí eu falo especialmente aqui do Brasil. Se eu tivesse 3 regras fundamentais, na verdade teria 4 regras fundamentais para toda a epidemia, eu teria 4 especialmente para o Brasil. Reconhecer o problema, depois identificar as pessoas com sintoma, não precisa ser um teste. Alguém chega com febre alta, corpo ruim, sintomas que sabemos quais, não todos, mas a maioria deles. Isole eles, verifique se não estão na população ou em torno de mais alguém, mesmo que o caso seja leve. Certifique-se de conhecer todos com quem a pessoa teve contato nos 10 dias anteriores. E, em seguida, a terceira medida, que é o controle rígido a cada pessoa exposta. Se eles foram testados ou não, devem ser colocados em um quarto individual por 14 dias a partir do momento da exposição. Eles devem ser apoiados por pessoas que os alimentam. Você não precisa de nenhuma tecnologia para isso. Você não precisa de um teste, não precisa de uma vacina, não precisa de um medicamento para medir a temperatura. É assim que você controla. É isso que precisa ser feito. É o que as pessoas precisam fazer com as ferramentas que possuem agora. Ontem eu comentei aqui que a primeira vacina do mundo foi contra a varíola e que, por conta dessa descoberta, a doença terrível foi erradicada do planeta. O inventor da vacina, o inglês Edward Jenner, percebeu que os camponeses no interior da Inglaterra eram imunes ao vírus. Isso porque eles já tinham contraído antes a varíola da vaca, que era uma doença mais branda. O vírus da varíola bovina é um primo mais fraco do vírus da varíola humana. Quando entra no corpo de uma pessoa, chega a causar alguns problemas, mas logo é destruído pelo sistema imunológico e o doente fica curado. O sistema imunológico aprende uma lição: não dar mole para a família da varíola. Quando o vírus da varíola humana chega, já está tudo preparado para o combate. Ele é exterminado rapidamente, antes de provocar a doença. Para comprovar isso, o médico inglês contaminou de propósito um menino de 8 anos. Primeiro com o vírus da varíola bovina, para que o organismo criasse a defesa, e depois com o vírus da varíola humana. O menino não ficou doente. Estava criada a primeira vacina, que tem esse nome porque o tal vírus da varíola bovina chama-se vacínia, assim com 2 Cs. Esse é um conceito usado até hoje pelos cientistas. De um lado você estuda o vírus, a composição do vírus, e de outro lado você estuda a resposta que essas pessoas que se curaram, como elas se defenderam, o que elas fizeram, que anticorpos elas produziram, que tipo de resposta celular teve. E aí, a partir dessa resposta que essas pessoas que se curaram tiveram, é que você vai montar uma vacina que busca uma resposta similar àquela que ocorre naturalmente.
Hoje é possível projetar muito melhor as vacinas, mas esse processo de desenvolvimento ainda é demorado, leva pelo menos 10 anos em condições normais. Os cientistas precisam fazer vários testes em laboratório, depois em animais e só então em humanos, em 3 fases. A primeira é com um pequeno grupo de voluntários, sadios, para checar se a vacina não tem efeito colateral grave. Depois, em algumas centenas de pessoas, incluindo grupos de risco, para testar se ela funciona mesmo. E na terceira fase, a aplicação é em milhares de pessoas. Essa é a fase mais demorada, porque é preciso deixar que os voluntários sigam a rotina normal, em casa, no trabalho, e tenham contato naturalmente com o vírus. Só depois de alguns meses, os cientistas poderão verificar se o grupo que foi vacinado ficou realmente mais protegido. Para a vacina do coronavírus, surgiu a proposta de acelerar essa fase, injetando de propósito o vírus nos voluntários, como fez aquele médico inglês lá no século XVIII. Mas essa é uma proposta bem polêmica, porque coloca em risco a vida dessas pessoas. Isso já é feito em alguns casos, por exemplo, para a vacina da malária, eles imunizaram os voluntários e depois eles foram, a gente chama de desafiados, né? Aí você coloca você mesmo a doença. Só que existe remédio, né, para a doença. Então, o risco da pessoa morrer é menor. Como você pode, então, pegar um grupo de pessoas, vai expor essas pessoas a esse vírus, assim, para acelerar um teste? A gente sabe que tem os grupos de risco, de maior risco, de os mais idosos, comorbidades, mas a gente também está vendo que tem uma parcela jovem, sem comorbidade alguma, que fica muito grave, e tem aqueles que vão a óbito. A partir da hora que você tiver um tratamento eficaz, aí realmente isso passa a ser mais aceitável. As pesquisas mais avançadas do mundo já estão fazendo testes em humanos. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, espera concluir os estudos em setembro, mas tem um longo caminho até que a vacina chegue à população. São todas vacinas inéditas e provavelmente você vai ter que construir uma fábrica para isso. Você tem a questão de demanda de doses. Se você pensar bem, é uma pandemia que está espalhada para a grande maioria dos países do mundo, o que significa que a demanda de dose vai ser 8 bilhões caso a vacina com uma dose única ela funcione. Isso vai chegar o ano que vem, ou fim do ano que vem, talvez, se uma vacina funcionar e ficar pronta em 2021 e começar a sua produção em 2021.